Graça e paz, irmãos. Mais uma lição. Estamos aqui para iniciar na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos falar a respeito do que Paulo havia feito pelos Efésios, orando por eles. O texto da nossa lição é Efésios 3, a partir do verso 14 até o final do verso. E nós vamos observar que Paulo faz uma oração onde a grande preocupação dele é de fato com a vida espiritual dos crentes no seu relacionamento com Deus. Então, abram suas Bíblias, vamos acompanhar esse estudo aqui para a gente poder estarmos aprendendo e o que Paulo coloca como prioridade nessa oração que ele faz pelos Efésios. É a segunda oração que ele faz neste livro. A primeira, vocês se lembram, está lá em Efésios 1, de 15 até o 23. E agora no capítulo 3, ele também faz uma outra oração. No verso 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De onde originou o título da nossa lição: a graça de Deus nos coloca de joelhos. Ou seja, pela graça de Deus nós temos livre acesso ao Pai para conversar com Ele, para colocar diante dele as nossas necessidades, nossos anseios, nossas lutas, nossas fraquezas. O véu se rasgou de alto a baixo no dia que Jesus morreu, justamente porque agora Deus, no seu papel de Pai, não é mais aquele ser inalcançável, mas agora pela graça nós podemos nos prostrar diante dele com toda liberdade, com toda humildade, com toda convicção de que ele estará nos ouvindo e nos dando essa liberdade para lhe ter acesso e assim fortalecer a nossa comunhão com ele, que aliás, esse era um dos grandes projetos da graça, das intenções de Deus, era ter um relacionamento com o homem, e isso começou lá no Jardim do Éden, tá certo? Muito bem, então o título da lição justamente é o início da oração de Paulo, por esta causa, pela razão de que nós estudamos na lição passada sobre o mistério que estava oculto nos tempos antigos e agora na época dos apóstolos, Deus revela toda a sua intenção de unir num só povo, dentro da igreja, judeus e gentios. Então agora ele se sente na liberdade de poder colocar-se diante de Deus para conversar e colocar diante dele as suas necessidades e também as necessidades de todos. Aliás, o desejo de Paulo, inclusive, mais uma vez, ele ora pela igreja. Ele ora pelos Efésios, pelos crentes, pelos salvos. E nesta oração, nós temos aqui alguns pontos muito importantes a respeito do que Paulo pede, do que Paulo roga ao Pai, em que ele, de fato, reconhece que de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, dando justamente essa visão de que todos como a família temos um Pai que nos gerou espiritualmente falando, onde todos aqueles que de fato creram em Cristo nasceram de novo, tendo como um Pai o nosso maravilhoso Deus. Irmãos, nesta oração, Paulo, nós temos 4 pontos importantes aqui a respeito do que ele diz em relação àquilo que ele coloca diante de Deus. Primeiro, ele pede ao Senhor para que os irmãos sejam revestidos de força. Ele pede para que sejam fortalecidos. Verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior.
Mais uma vez, Paulo não está pedindo para que eles prosperassem financeiramente, tivessem boa saúde, houvesse grandes milagres de cura no meio deles, que houvesse grandes sinais no meio da igreja. Não é errado você buscar a Deus pela cuidar do seu corpo, do seu trabalho, da sua vida natural, mas a preocupação de Paulo é que o essencial é o mundo interior, é a nossa vida interior, porque assim como Jesus ensinou para que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o mais importante numa escala de prioridade está a comunhão com o crente no seu interior com Deus. Porque o maior propósito da salvação, irmãos, pela graça, foi transformar o homem para que ele pudesse ter um caráter puro, santo e irrepreensível, como ele diz lá no capítulo 1. Como Deus nos escolheu com esse propósito, para que nós possamos nos parecer com Cristo Jesus. Portanto, se a nossa vida interior é uma vida totalmente harmoniosa com Deus, certamente tudo mais será acrescentado, suprido em nossas vidas. Portanto, a preocupação de Paulo era isso. Ele diz para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Ele não está dizendo apenas poder no sentido externo de fazer grandes coisas, sinais, mas a preocupação de Paulo é que eles fossem fortes. Nós, por nós mesmos, temos muitas coisas que somos muito mais frágeis. Paulo roga para que sejais fortalecidos mediante o Espírito Santo no homem interior, porque, irmãos, somente e tão somente pelo Espírito Santo é que nós venceremos os grandes obstáculos que se tornam impeditivos para servir a Deus de uma maneira íntegra, para lhe agradar e fazer aquilo que é a vontade dele. Fortalecidos são o que Paulo quer que nós sejamos fortes através do Espírito Santo é para vencer as tentações. Jesus falou que a carne é fraca, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, portanto nós temos que aprender a vigiar. Mas essa força do homem interior é para vencer as tentações que nós sofremos todos os dias. Essa força é para vencer a nossa carne, que quer sempre estar contrário à vontade de Deus. Lembra-se das obras da carne: prostituição, lascívia, sensualidade, iras, invejas, discórdias, bebedices, glutonaria. E nisso nós incluímos o orgulho, incluímos o egoísmo que nosso ser todos os dias tem a tendência de ver. Então ele nos dá força para vencer esse tipo de comportamento. A Bíblia nos diz que nós não podemos amar o mundo, irmãos, amar o mundo, seus valores, seus comportamentos, seus costumes que desagradam a Deus. Mas quem vai nos dar forças para não amar o mundo é o Espírito Santo. Por isso Paulo pede para que sejam fortalecidos para produzir fruto. Somente no Espírito nós podemos produzir o fruto que vem dele: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De onde vem a força para produzir esses frutos? De nós mesmos? Não, é do Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias buscar essa força no Senhor. Ser forte para ser humildes, para vencer o nosso ego, para servir. Muitas vezes nós temos a tendência de querer ser servido. Queremos que a igreja seja um ambiente agradável para nós. Mas Jesus, o próprio Jesus, diz a Bíblia, ele veio para servir e não para ser servido. Então nós precisamos de força para entender que nós estamos aqui para servir, nós somos servos. Nós precisamos de força para alcançar a maturidade cristã. O processo mais lento na vida cristã, meus irmãos, é alcançar a maturidade. Quantos crentes que levam anos e anos na igreja, estão na igreja dezenas de anos e ainda parecem crianças. Pessoas frágeis, tão finas, porque não alcançou a maturidade. Nós precisamos, Paulo ora, porque somente no homem interior nós viveremos a verdadeira vida cristã. Portanto,
que você possa se encaixar nesta oração de pedir a Deus força espiritual no seu interior para fazer a vontade de Deus. Outra coisa que ele fala, outro segundo pedido, ele fala sobre profundidade, aquilo que é firme. O verso de número 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós temos, portanto, 3 verbos aqui muito interessantes. E assim habite Cristo. Não quer dizer que Jesus não habitava, mas fazer do nosso corpo uma habitação verdadeira, aonde Jesus possa viver e ter liberdade para de fato conduzir a nossa vida. Paulo diz lá em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida que você tem vivido? Cristo de fato habita no sentido de ele poder coordenar a sua vida. Onde nós habitamos, nós queremos colocar a casa do nosso jeito, não é verdade? A sua casa, você pinta da cor que você deseja, coloca os móveis onde você quer, você ajeita da maneira que te agrada. Portanto, se Jesus habita em nós, certamente a vida dele vai se manifestar em nós. E o nosso eu, a nossa carne, vai cada dia sendo sufocada. Portanto, a oração de Paulo é que a habitação do Senhor seja verdadeira, autêntica na sua vida, para que você possa viver a vida de Cristo todos os dias, no seu trabalho, no seu lar, na sua vizinhança, na vida social. Que Jesus de fato seja proeminente, que ele possa de fato manifestar, e o nosso eu possa cada dia diminuir, como João Batista disse, que cresça ele e diminua eu. Você tem vivido assim? Você tem sentido a vida de Jesus dentro de você? Tudo que ele é, o caráter dele, vive em você? Ou você é apenas uma pessoa religiosa que admira as regras religiosas para viver? Então, é isso que Paulo se preocupa. Segunda coisa, o segundo verbo é arraigar. Esse verbo, ele tem a ver com a área da botânica. Arraigar são raízes. Uma árvore, ela grande, para que ela seja firme, para que ela possa produzir fruto, para que ela possa manter suas folhas verdes e fortes, ela precisa de raízes bem profundas. As grandes árvores levam suas raízes para bem fundo, para lhe ter firmeza e tirar da terra os nutrientes para ela manter firme e forte. Arraigar. Nós precisamos de uma vida arraigada, enraizada em Cristo Jesus, na sua palavra, no Espírito Santo. Quantos crentes vivem uma vida tão rasa, uma vida tão superficial, simplesmente leva um título que hoje é tão comum de evangélico, mas infelizmente vive uma vida tão superficial que não tem nenhuma nutriente espiritual alimentando sua vida, sua alma, lhe dando aquela firmeza, e qualquer tempestade, qualquer doutrina leva-o para outro lugar. É preciso ter raízes profundas, uma essência de vida em Cristo Jesus. Precisa fazer isso. Assim como o Salmo 3, de 1 a 3, fala do justo que medita na palavra do seu dia e noite, e aquela palavra produz nele força, e ele tudo que faz é bem sucedido, porque ele sempre está verde, porque as raízes estão profundas. Como você tem vivido sua vida diante de Deus? Muito bem, o terceiro verbo é alicerçar. Ainda no verso 17, aqui nos remete à ideia da construção, o alicerce, aquilo que está bem firmado. Um alicerce que sustenta uma grande construção é preciso ser bem feito, bem firmado, bem planejado, para que não venha cair, não venha ruir, ter rachaduras e muitas vezes ficar uma construção inutilizada que precisa derrubar. Então a oração de Paulo é para que alicerçados, firmados em amor, porque todo o evangelho, a vida cristã é regida pelo amor. Como nós dizemos, não é aquele amor liberal, onde você muitas vezes não confronta alguém,
Muitas vezes você não disciplina alguém para o bem dele, não é isso, mas alicerçado em amor, onde este amor nos remete a viver totalmente agradável para Deus, para que as nossas intenções, nossas motivações sejam o grande amor que Ele teve por nós. Portanto, ele é esse alicerce, é uma firmeza onde a nossa vida precisa estar totalmente firmada nas verdades, nos princípios de Deus. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e pratica é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos de alicerce, que é a verdade do Senhor, para não ter uma vida totalmente vaga, uma vida sem qualquer propósito, e onde muitas vezes caímos por qualquer motivo. Portanto, esta é a oração de Paulo. O outro pedido que ele faz, o terceiro, lembra-se, ele falou sobre ser fortalecidos. No segundo pedido, ele pede para que sejam profundos, profundidade. E agora ele ora para que haja compreensão. Verso 18, a fim de poderes compreender, com a finalidade. Porque cada vez que nós aprofundamos na comunhão com Deus, nós temos uma compreensão, um discernimento com todos os santos para entender a largura, a altura, a profundidade e o comprimento daquilo que nós vivemos diante de Deus. Ou seja, a dimensão da riqueza de Deus que foi provida pelo amor. A dimensão de tudo que Deus preparou para o seu povo, para a sua igreja. Essa compreensão tem justamente como significado aquele discernimento para que a nossa vida possa ser regida não pelo que nós vemos aqui agora, pelas circunstâncias, pelo momento, por fases, mas nos dar uma grande visão de tudo que Deus, na sua graça, preparou para nós, a fim de nós podermos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, essa compreensão é aquela maturidade onde a nossa mente faz com que nós possamos viver conscientemente diante de Deus, de forma racional, compreensiva, para entender que a vida sem amor não existe sentido. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Ainda que você conheça todos os mistérios, fale língua dos anjos, ainda que, não quer dizer que tenha, ainda que você entregue todos os seus bens, ainda que você tenha uma fé para transportar montes, se não tiver amor, nada disso vai ter valor para você, vai te aproveitar e você não vai ser nada. Portanto, a oração de Paulo é para que haja compreensão, discernimento, para que possam compreender todas essas dimensões do grande amor de Cristo e viver. Para viver, quando nós observamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, esse conhecimento não é uma questão intelectual, para saber, Jesus amou, Ele ajudava, ok? Muitas vezes nós somos expert em saber muita coisa, mas muitas vezes nós somos insensatos e analfabetos para praticar, para viver. A vida cristã, amados irmãos, é prática. Jesus não se preocupa tanto se você conhece tanto. Ele não se preocupa se você sabe tudo, muito ou pouco. Mas a preocupação de Deus, o desejo de Deus é que você pratique, viva. Cada circunstância da sua vida vai ser validada diante de Deus pela prática que você tem da palavra do Senhor. Por isso ele fala aqui, precisa compreender. A compreensão é você absorver estas verdades para você viver por elas. Porque não adianta você saber o que tem que fazer, você sabe o que tem que perdoar, você conhece todo o princípio de perdão, a palavra no grego é isso, aquilo outro, sabe muitos versículos sobre perdão, mas no momento em que alguém te ofende, te desagrada, você leva muitos dias, às vezes meses, talvez anos, para perdoar. Esse não é o desejo de Paulo. Paulo está orando para que essa compreensão possa, de fato, moldar a vida dos crentes, para que vivam este amor de Jesus que excede, olha que interessante, excede todo entendimento, ou seja, vai além de tudo que o homem possa conhecer.
O amor é muito mais importante do que saber de tudo, conhecer isso, ter teologia, ter PhD. Para Deus isso é secundário. O que Paulo está orando na direção do Espírito para que os crentes entendam a dimensão do amor de Deus, para viver todos os dias, amar a Deus acima de com todo o coração, amar a Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, viver a lei do que Deus quer. Mas para isso é preciso compreensão, é preciso maturidade. E finalmente ele fala sobre, ele pede a plenitude. Final do verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que oração! Que anseio Paulo deseja para a igreja? Que seja plena de Deus. Meus irmãos, eu me preocupo muito que talvez estamos cheios de tantas programações na nossa vida, cheios de programações da igreja, mas muitas vezes estamos vazios de Deus. Efésios 5,18 diz: mas enchei-vos do Espírito. Paulo deseja que os crentes sejam cheios de Deus. Porque, irmãos, todo o poder de Deus, toda a sua graça, todas as virtudes espirituais estão a nosso dispor. Mas nesse aspecto da vida plena, depende de você. Para você viver uma vida de oração, de submissão, de santidade, para que Deus possa encher sua vida e não ter vácuo, ter lugares vazios, reservado para mim, para o mundo. Não, plenitude, ser cheio, todo o seu ser, todo o seu entendimento, todas as suas emoções, toda a sua vontade está cheia da direção de Deus. Não é viver uma vida fanática para largar tudo e viver só para isso, porque Deus sabe que não é assim, e não é assim que Deus quer também, porque nós temos muitas responsabilidades na nossa vida social, no nosso trabalho, nossa família. Mas quando ele fala encher de Deus, todos os meus atos, minhas atitudes, seja no trabalho, na família, são dirigidas, direcionadas pelo Espírito para que sejam feitas conforme a vontade de Deus. Seja no lazer, seja no esporte, seja para viajar, seja para conquistar um trabalho, para estudar, nossa atitude precisa ser direcionada, cheias de Deus. E ele ainda diz, ora, uma doxologia, um louvor, uma exaltação que ele expõe para Deus, ora àquele, uma dedicação que é poderoso, onipotente, poder ilimitado para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, de acordo com aquilo que ele opera em nós, segundo os seus propósitos. Não quer dizer que Deus vai fazer tudo que eu quero como se ele fosse o servo, eu tenho que pedir ele vai fazer, eu vou determinar, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso está errado, é doutrina humana querer mandar Deus fazer as coisas porque ele tem poder, mas segundo o poder que opera em nós, de acordo com os propósitos que ele vai dirigindo, ele pode fazer tudo, infinitamente mais do que tudo. Portanto, se ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu posso, então pode ter certeza que os pequenos problemas que nós enfrentamos para Deus não é nada. Mas é preciso você estar cheio de Deus para compreender. E ele então diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Sabe por quê? Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior, para que eles tenham profundidade, tenham raiz verdadeira, para que eles possam ter compreensão e ver cheio de Deus. É porque a igreja, ela foi comprada com preço de sangue para ser a glória de Deus. Meu irmão, você faz parte deste plano. Deus deseja usar você para a sua glória. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós temos uma palavra que Paulo diz justamente repreendendo-os para que eles saibam usar o seu corpo. Paulo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos membros da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Deus nos deu esse corpo. Não é para você se orgulhar dele, não é para você usar para sensualidade, não é você usar para atrair homens, mulheres, não é para vocês, homens, atrair mulheres, não é para você ter um corpo saradão, não é verdade? Mas Deus nos escolheu para que por meio do nosso corpo, atitudes, pensamentos, investimentos, reações, atitudes, possa trazer glória para ele. Quanto Deus
está sendo glorificado por meio de você. Ou não faz diferença nenhuma. É como se não fosse nada. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos luz. Jesus falou, vocês sois luz. Vocês devem brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, para que vejam agir do seu corpo, das suas atitudes, para que na igreja em que vocês vivam na luz, na força, na profundidade, na compreensão, na plenitude, Deus seja glorificado. Se você não tem vivido para a glória de Deus, você está pecando e Deus vai te cobrar. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos fortalecidos no Senhor, uma vida de comunhão verdadeira para viver para a glória dele, porque é isso que Deus deseja. Que o Senhor cada dia nos fortaleça, nos dê compreensão, nos ajude a ser profundos e plenos dele, para cumprir em nós e através de nós os seus propósitos. Aí teremos evidência de que nós somos verdadeiramente salvos, transformados pela sua graça. Que Deus nos abençoe.